Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius e a gente continua na nossa disciplina de circuitos digitais, na sessão de aulas práticas. Essa vai ser a aula referente ao vídeo 2, aula 2, né? Prática, tá? E nessa aula, o foco vai ser a conversão de grandezas analógicas, né, para digitais. Grandezas analógicas são grandezas contínuas, comuns, né, como grandezas físicas, como temperatura, tensão, né, DDP, que você tem lá uma escala em números reais, né, sem buracos, grandeza contínua. E só que a gente precisa adequar isso para os sistemas digitais, que fazem leituras em binários, né, em zeros e uns. Em sim, leitura não, leitura ligado, desligado, LED aceso, LED apagado. Essa é a ideia. Então, vai ser apresentado a vocês nessa série de vídeos para as aulas práticas, né? De novo, um ótimo vídeo e que repassa a teoria, faz uma revisão da teoria. A teoria envolvida aqui é a teoria de álgebra booleana, de novo. Vai ser utilizada a tabela verdade para a construção de expressões booleanas e as quais vão tentar ser simplificadas, né, através do uso de diagrama de Carnot, lembram dele? E por fim, com a simplificação, né, dessas expressões, monta-se um circuito no protoboard, que é a parte mais aplicada dessa disciplina. Espero que vocês aprendam e, se for possível, se vocês tiverem, né, o seu protoboard e os 6 que são utilizados, treinem e vejam lá os sinais, né, com o recurso dos LEDs, LEDzinho que é bem baratinho. Então são vários pontos importantes que eu que estou aqui fazendo um suporte a vocês, né, eu preciso salientar algumas coisas. Eu vou apresentar o vídeo, né, o vídeo tem 1 hora mais ou menos, aí depois eu volto, a gente refaz alguns circuitos naquele simulador. Executar o simulador, viram como é fácil? Que chama LogSim, tinha esquecido. LogSim é o nome do simulador, muito bom. Simples, fácil, então a gente repassa isso com vocês. Mas, antes de tudo, prestem atenção na importância da teoria, né, e da aplicação dela nos circuitos. Então, a tabela verdade, ela vai impor os requisitos, né, do circuito que você precisa montar, que sinal você precisa ter. No caso desse vídeo, os requisitos são uma faixa, né, as faixas de tensões, acho que é de 0 até 6 volts, se não me engano, 0 até 6 volts, é o sinal que tem que ser digitalizado, né, o sinal de saída ela tem que ser 1 ou 0, eu não lembro, e daí na outra faixa, né, que é o espectro contínuo, de 6 a 12, acho que é esse o limite, tem que ser o sinal oposto, tem que ser 1, tem que ser 0. Assim ele vira sinal digital. Tá vendo a conversão? Então, o vídeo aula é dividido em procedimentos de novo, né? E já deixo vocês previamente preparados que quando você chega na etapa da expressão booleana, né? Você monta a tabela, vem a expressão, aliás, monta a tabela verdade, monta o diagrama de Carnot, e aí sim você cria, escreve a expressão booleana relacionada. E essa etapa é uma etapa em que eu quero que vocês entendam que existem várias expressões possíveis ali, tá? Equivalentes que vão dar o mesmo resultado. A questão da escolha da mais simples é por praticidade e economia. Então é sempre melhor escolher a mais simples. Como que a gente faz isso, né? No mapa de Carnot, a gente faz agrupamentos quanto maior, mais simples a expressão, essa é a ideia. E na prática, isso representa menos portas lógicas, né? Isso é mais economia e também mais simplicidade, fica mais fácil de você acompanhar, visualizar isso, já pensando lá no protoboard, né? Para não ter aquele mar de fios.
Quanto menos portas, melhor, para você acompanhar, gerenciar, é, acompanhar visualmente o circuito, né, o caminho da corrente ali. Essa é a ideia, tá? E ele vai montar alguns, acho que dois, né, circuitos equivalentes. E depois a gente trata de novo dessa história. Bom, é isso. Eu vou lançar, vou chamar o vídeo aqui. Espero que esteja no gatilho dessa vez. Vídeo 2, tá? 1 hora e 2 minutos, tá marcando aqui. Depois vocês voltam comigo aqui, tá bom? Até mais, então. Opa, esqueci. Esqueci de incluir o áudio do sistema, senão não adianta, né? Vamos ver se agora vai.
Oi, pessoal. Então, deu problema no meu vídeo. Não sei o que está acontecendo. Minuto 13, né? Deixa eu ver se eu arrumo aqui, tá? Vídeos, aulas práticas. Vídeo 2. Play. Voltei. Vamos ver se funciona. Lembrando que o último estado, então, se eu tenho 4 bits, seria 1, 1, 1, 1. Então, aqui seria equivalente a 1 em decimal, 2, 4 e 8, o que dá 15. Então, 1, 1, 1, 1 é igual a 15 em decimal. Então, quer dizer que o meu conversor, meu circuito lógico, né, ele vai poder converter uma tensão vinda do meu conversor AD, que vai poder variar ali de 0 até 15, mas nós sabemos que ela vai ser até 12. Então, mas a capacidade do circuito seria até 15, ou seja, ele é capaz de gerar 15 degraus de conversão. Então, se eu tivesse a minha referência com 12 volts ali, vai haver um degrau diferente de 1 volt, né? Um pouco menor cada um desses degraus. Isso é determinado pela tensão de referência que eu coloco no meu conversor analógico digital. Nós vamos estar trabalhando com esse conversor também mais à frente aqui dentro da nossa disciplina. Vamos ver também como ele funciona, também em outras disciplinas, né? Acredito que o conversor analógico digital vai ser bastante estudado ainda dentro do curso. Dessa forma, então, nós já sabemos quais são os requisitos para esse projeto. Já elencamos todas as possibilidades desse nosso problema. Agora, a partir dessas informações, nós vamos montar a tabela verdade. A principal informação que nós devemos ter é que, para um valor binário equivalente a 6 em decimal, um valor inferior a esse 6, ou seja, de 0 até 6, a saída do meu circuito deve ser 1. Para os outros valores deve ser igual a 0. A partir daí, então, eu consigo preencher a minha tabela verdade. Vamos fazer isso, então, aqui no quadro. O 6 em binário é exatamente esse valor aqui, ó. Certo? Que é 0, 1, 1, 0. Então, aqui é 1, 1, 1. Então, preenchendo aqui todos 1 e depois serão todos os outros valores iguais a 0. Nesse primeiro momento, nós temos que montar a expressão booleana a partir dessa tabela verdade. Assim, nós vamos continuar com o nosso projeto. Temos já a tabela verdade. Vamos agora extrair a expressão booleana dessa tabela verdade. E assim, nós vamos ter um circuito combinacional no final, convertendo a expressão booleana para um circuito combinacional. A partir desse circuito combinacional, que não vai estar simplificado, nós vamos já montá-lo no nosso simulador, lá no software LogiSync, que já usamos na nossa aula anterior, e vamos verificar o funcionamento, vamos verificar o estado da saída, se realmente
está equivalente à nossa tabela verdade, ou seja, vamos validar o funcionamento do circuito. Agora, então, vamos para o próximo passo do nosso projeto, que é obter a nossa expressão booleana. Vamos, então, fazer a análise de cada uma das linhas aqui. Primeira linha, eu tenho A, B, C e D iguais a 0. Isso vai gerar, então, para mim, um termo A complemento, B complemento, C complemento, D complemento. Mais, próxima linha, A, B, C e D são 0 e D é igual a 1. Então, eu tenho A complemento, B complemento, C complemento, D sem complemento, porque ele é 1 lá. Mais, estou fazendo aqui a soma de produtos. Segundo termo, então, 0, 0, 1, 0, o que dá A complemento, B complemento, C e D complemento. Mais, próxima linha. Agora nós temos dois 1s. A complemento, B complemento, C, D. Mais. Linha seguinte, o B é 1 e os outros são 0. Então, eu tenho A complemento, B, C complemento, D complemento. Mais, próximo termo, é 0, 1, 0, 1. Então, A complemento, B, C complemento, D. Mais. Agora, o nosso último termo, né, que é equivalente ao 6 em decimal, A complemento, B, C, D complemento. Essa, então, é a nossa soma de produtos relativa a essa expressão booleana. Dessa forma, então, nós já conseguimos, né, obtemos essa expressão booleana, nós conseguimos já, a partir dela, montar o nosso circuito lógico equivalente. Como nós vamos fazer a montagem desse circuito? Perceba, nós temos uma somatória de produtos. Existem, então, vários termos que estão somados. Isso indica que a última porta lógica do nosso circuito vai ser uma porta lógica OR, que vai realizar a somatória de cada um desses termos. Cada um dos produtos é gerado por uma porta AND. Então, essa porta AND, cada uma dessas portas, né, vou utilizar várias portas, uma para cada um dos termos dessa somatória. Essas portas terão, então, como entradas as variáveis, sejam elas normais ou invertidas, né, ou o seu complemento. Dessa forma, então, teremos várias portas AND e a saída dessas portas AND estarão ligadas em uma porta OR. O que nós devemos fazer, então, é fazer as ligações de forma correta. Esses passos que eu disse para você, eles estão elencados aqui no quadro. Então, como nós vamos obter o nosso circuito lógico equivalente? Portas NOT vão gerar as entradas complementares. Você vê, eu tenho portas que são A e A complemento. Então, aqui eu tenho uma porta NOT para fazer essa conversão. B e B complemento, que aparecem na minha expressão, os dois termos. Então, preciso de uma porta NOT aqui no meio e assim sucessivamente para as outras portas. Cada termo do produto vai se transformar em uma porta AND e as somas do produto vão ser feitas por uma porta OR. Então, as saídas das portas AND estarão ligadas nas portas OR. Vamos, então, fazer a montagem desse circuito por partes e vamos indicar o resultado de cada parte nos pontos do circuito. O objetivo aqui é que você faça o seguinte: faça a montagem desse circuito em um papel. Pegue ele aí do seu lado, faça a montagem a partir da tabela verdade, monte o circuito. Vou mostrar para você o circuito já depois de resolvido, mas é importante que você entenda como é feito esse processo, ou seja, que você pratique o processo de conversão de uma expressão booleana para um circuito equivalente, já que isso é, logicamente, assunto da nossa avaliação e também está relacionada à prática, né, ao trabalho com os circuitos digitais. Voltamos, então, no quadro para ver o nosso circuito equivalente. Perceba, então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas AND, cada uma delas estão relacionadas a um dos produtos. Todas essas saídas aqui, elas serão somadas por meio dessa porta OR que eu encontro aqui na saída do meu circuito. Para me gerar os sinais invertidos, tenho aqui portas NOT, né, para gerar os sinais complementares. Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa porta AND aqui do meio. Quais são as entradas dela? Se eu olho aqui, a minha primeira linha vem diretamente do D. Então, a primeira entrada é D, a segunda é C complemento. Vou colocar aqui, ó, D, C complemento. A outra entrada está ligada aqui, ó, B complemento. E, por fim, temos o A complemento. Então, o termo relativo a essa porta AND é esse aqui. Cada uma dessas portas vai estar relacionado a cada um dos termos daquela expressão booleana que eu citei para você. Agora, então, nós vamos
A partir desse circuito que eu mostrei para você, vou realizar a montagem dele no nosso simulador. Você deve fazer também essa montagem e verificar o funcionamento do circuito de forma semelhante àquela que eu vou fazer. Então vamos agora para o nosso computador. Estou aqui com o software LogiSim já aberto e agora nós vamos estar fazendo então a montagem desse circuito. Como nós já trabalhamos bastante com o software na nossa aula anterior, vou fazer a montagem aqui um pouco mais rápida nessa nossa aula. Acredito que você já não tenha mais nenhuma dúvida do funcionamento. Posição, vou colocar aqui Sul, porque eu vou manter aquele mesmo processo, né, mesmo formato de circuito que eu tinha no diagrama que eu mostrei para você agora há pouco. Então, coloquei as minhas portas NOT, vou ter a entrada A, B, C e D. Já vou colocar as entradas aqui. Posição Sul também. Vamos adicionar todos os sinais aqui de entrada. Então, tem o sinal A, B, C, adicionando aqui relativo ao sinal D. Vou fazer as ligações aqui na minha porta NOT já. E conforme eu for precisando dos sinais que não são complementares, eu vou puxando aqui diretamente aqui desse ramo de cima. Vamos colocar então 7 portas AND. Essas portas AND elas devem possuir 4 entradas. Veja, já estou selecionando a quantidade de entradas antes de adicionar essa porta. Dessa forma eu não preciso clicar em uma a uma para adicioná-las de forma correta. Coloquei então uma porta, vamos colocando aqui rapidamente todas elas. 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar um pouco mais para cima para caber aqui na nossa tela, de forma que você consiga visualizar o circuito inteiro. Mais uma porta AND, então. Perfeito, tenho então as portas AND aqui. Agora tem que fazer as ligações conforme cada um dos termos. Vamos fazer então a ligação da minha primeira porta. A primeira porta ela será D complemento, depois C complemento, B complemento e A complemento, que é o primeiro termo, né, equivalente ao 000. Seguinte, né, a porta seguinte, tenho D comum sem inverter, então puxo aqui de cima, ó. D comum, C complemento, B complemento e A complemento. Seguindo então, na nossa montagem, eu tenho agora o meu C vai estar no sentido normal. D complemento, coloco aqui. O meu C é o sinal sem inverter, então eu puxo lá de cima. Perceba, a montagem aqui requer bastante atenção para que você não confunda as ligações que nós estaremos fazendo. Próxima ligação, então, nós vamos fazer, fiz agora há pouco, fiz o D complemento, C, A e B complemento. Agora o próximo termo vai ser A complemento, B complemento, vou ligar aqui, B complemento, C e D, os sinais sem inverter. Então, C está aqui e o D sem inverter está aqui em cima. Bastante atenção nessas montagens que elas são um pouco mais complexas. A complemento, já estamos no próximo termo, A complemento, B sem o complemento, então vou puxar aqui de cima, ó. Depois eu tenho C complementado e eu tenho o meu D complementado. Seguindo, A complemento, o A é somente complemento, né, aqui na nossa montagem. B normal, C complementado e D normal sem inverter. Por fim, o nosso último termo é A complemento, B normal, então é essa outra linha daqui. Depois C sem inverter e, por fim, D complemento. Perfeito. Fizemos essas montagem aqui de todas as portas AND. Preciso colocar uma porta OR aqui na saída. Essa porta OR ela deve possuir, então, 7 entradas. Vamos colocar aqui, então, 7 entradas para ela e vamos fazer a ligação em cada uma dessas portas AND que eu tenho aqui. Veja que eu estou montando aqui num ritmo mais rápido esse nosso circuito de hoje.
sem muito detalhe de funcionamento do software, já que nós vimos isso na nossa aula anterior. Estou apenas fazendo a ligação aqui de uma forma mais rápida. Então, já estamos aqui na nossa última porta end. Agora, precisamos colocar aqui um sinal para verificação da saída, do sinal de saída. Vou colocar aqui, então, fazer a ligação dele. Todos os sinais estão iguais a 0, a minha saída deve ser igual a 1, nível lógico alto. Assim, posso fazer testes e ir invertendo esses valores. Aqui é o meu A, B, C e D. Lembrando que o A é o bit mais significativo, é o meu MSB. Então, se eu colocar 1 aqui no A, eu já devo ir para 0. Então, coloquei aqui 1, 0, 0, 0, foi para 0. Vamos colocar outra combinação. A nossa combinação limite, que é o 6, equivalente a 6 em decimal, que é 0, 1, 1, 0. Saída em nível lógico alto, exatamente assim como deveria ser. Vamos passar para o nível seguinte, então, que seria 0, 1, 1, 1. Foi para nível lógico 0. Perceba, então, que nós temos aqui o funcionamento correto já deste circuito. Exatamente isso que nós desejávamos. Funcionamento desse nosso circuito. Agora, para nós prosseguirmos na nossa aula, logicamente você deve realizar esse mesmo procedimento aí no polo. A partir da expressão booleana, obtenha um circuito. Não apenas não copie o circuito que eu já mostrei ali no slide, né? Tente projetar o seu próprio circuito a partir da expressão booleana, ou ainda mais, a partir da tabela verdade. Obtenha a expressão booleana e monte o circuito sem observar as informações que estão no slide. Utilize elas apenas para validar se o projeto que você fez está correto. Caso você tenha alguma dúvida também nesse processo de elaboração, conte com o seu tutor que estará ao seu lado para ajudar nessa situação, nesse processo de projeto desse circuito digital. Agora, então, montamos já o circuito sem simplificar. Nós vamos pegar esse mesmo circuito, essa mesma tabela verdade, e vamos realizar a simplificação e montar um segundo circuito lógico. Para isso, nós temos algumas orientações aqui no slide. Agora, nós, no procedimento 2, já veja só, minimize o circuito obtido no procedimento anterior utilizando o mapa de Carnot. Vamos utilizar mapa de Carnot para isso. Em seguida, projete e simule o circuito no LogSim. Para resolver isso, então, utilizando a nossa tabela verdade, que já foi montada, nós vamos montar o mapa de Carnot. Vamos obter a expressão booleana simplificada e vamos montar o circuito equivalente a ela. Vamos, então, preencher o mapa de Carnot. Tenho aqui a tabela verdade, tenho o mapa de Carnot aqui, devo preencher, então. Você pode fazer o seguinte, como eu tenho uma quantidade de 1s menores do que a de 0, vamos preencher as regiões aqui que são 1 e depois as que são 0, é só colocar nas regiões que ficarem em branco ali no nosso mapa de Carnot. Vamos analisar, então, a primeira linha, 0, 0, 0, 0. Todos os itens são 0. A e B aqui são zeros, C e D também, então, nesse campo eu coloco 1. Depois, A e B são 0, A e B são 0, então eu estou aqui, ó, nessa linha. C e D. C é 0 e D é 1. Olhando aqui na linha de cima, C 0 e D 1. Então, nesse local, coloco 1. Próxima linha, 0, 0, 1, 0. Continuo nessa linha aqui, onde o AB é 0, 0. C igual a 1 e D igual a 0. Estou aqui, ó, na última coluna agora. Coloco 1. A coluna seguinte é quando C e D estão 1, que é justamente aqui ao lado. Nossa próxima linha, A e B são A igual a 0, né, e B igual a 1. Vamos aqui para a segunda linha da nossa tabela. C e D são 0, primeira coluna, 1. Seguinte, C é 0 e D é 1. Então, C 0 e D 1, coloco 1 aqui. A próxima linha, C é 1 e D é 0. É a última ali, a última coluna que nós devemos preencher. Coloquei todos os 1s da minha tabela verdade. Preencho o restante, então, com 0. E dessa forma, eu já consigo realizar os agrupamentos para chegar no nosso circuito lógico equivalente. Então, tenho aqui já a tabela montada. Posso agora realizar alguns agrupamentos. Perceba. Tenho aqui 4 1s nessa primeira linha. Posso montar um agrupamento. Posso fazer um outro grupo com 4 1s dessa forma. E eu tenho 2 1s aqui. Posso gerar um agrupamento para eles. Ou eu também tenho a opção de fazer o seguinte. Eu sempre tenho que fazer
o agrupamento com a maior quantidade de uns possível, maior quantidade. Eu posso fazer esse agrupamento aqui em cima, da mesma forma, posso fazer esse agrupamento aqui com 4, já que nenhum agrupamento com 8 é possível. E esses uns aqui, ó, veja, está faltando esse 1 aqui para mim preencher. Posso fazer o seguinte agrupamento com 4 uns, ao invés de 2. Utilizo esses 2 uns e esses 2 uns aqui. Ou seja, assim eu vou ter uma expressão booleana mais simplificada. Aí, então, você se pergunta nesse momento, qual é a forma correta de realizar esse agrupamento dentro do mapa de Carnot? Fazendo agrupamentos sempre com 4 ou fazendo aquele agrupamento com 2? As duas formas de agrupamentos, elas estão corretas. Vão chegar em uma expressão booleana que será funcional. A partir dessa expressão booleana, se você montar o circuito, independente se você fez agrupamentos ali com 2 ou agrupamentos com 4, né, naquele último termo que ficou sobrando, o seu resultado será o mesmo. O seu circuito vai funcionar da mesma forma. A diferença é que você vai ter um circuito mais simplificado, fazendo maiores agrupamentos de 1. Ou seja, no caso de fazer agrupamentos somente com 4 elementos, com 4 uns ali. Dessa forma, você tem um circuito que vai precisar de menos portas lógicas. Nós vamos fazer das duas formas. Vou mostrar para você utilizando o agrupamento com 2 e depois utilizando o agrupamento com 4. Trouxe os dois circuitos, você vai ver que a diferença é bem sutil entre eles, né? Praticamente é apenas um fio a mais que vai ser colocado ali. Os dois vão ter a mesma funcionalidade, você pode montar aquele que você desejar. Vamos ver então aqui no quadro qual é o primeiro que eu trouxe já montado. Aqui trago então E aí, pessoal, travou de novo aqui meu vídeo, mas eu vou conseguir. Calma lá. Conectado eu estou, pelo menos não é da minha parte. Circuitos digitais, aula prática, vídeos, aulas práticas, vídeo 2. Vídeo 2. Aí, travou aí para vocês. Bom, hein? Compartilhar. Áudio do sistema. embaixo. Essa expressão booleana aqui, ela foi gerada a partir deste agrupamento. Esse grupo com 4, esse grupo aqui com 4 e esse grupo aqui com 2 uns. Perfeito?
Como eu extraí, então, os valores? Aqui em cima são 00, 01, 11 e 10. Mesma coisa aqui, 00, 01, 11 e 10. Essa minha primeira linha aqui, que são os 4 elementos, percebam, o C e o D sempre variam, os que são sempre constantes são o A e B, e são 0 o A e B, ou seja, gera o termo A complemento que multiplica B complemento. Esse primeiro agrupamento aqui, ó. Agora vamos ver esse agrupamento com 4 uns aqui. Se nós observarmos o nosso A e B aqui é C e D. Então o nosso A, ele é 0 e o nosso C também é 0. Já o D, ele varia nos termos e o B também varia. Então, o meu termo na minha soma de produtos seria A complemento, C complemento, gerou este segundo termo aqui. Agora, esses dois uns que estão acoplados, estão presentes ali no final, esse termo aqui, 1 e 0, que é referente ao C e D, não vai variar nesse meu agrupamento. Quem vai estar variando aqui é o B, então o termo B não vai aparecer no meu produto. Aparecerá então o termo A, que é relativo a 0. Então, vai gerar o A complemento no meu termo. Aqui o meu C é igual a 1, gera o C, e o D é igual a 0, D complemento. Chego então nessa expressão booleana. Como eu monto então, a partir dessa expressão booleana, o meu circuito lógico equivalente? O procedimento é o mesmo, eu tenho uma somatória de produtos, então o meu último elemento é uma porta OR. Os meus produtos são gerados por portas AND e eu tenho aqui as portas NOT para gerar a inversão destes sinais. Perceba então que essa é uma montagem possível desse nosso circuito. Uma outra montagem possível, né, nós fizemos aquele primeiro agrupamento, agora nós vamos estudar o caso deste agrupamento aqui. Faço com esses 4, faço com os 4 aqui de cima, utilizo esses dois uns de cá e esses dois uns de cá para gerar um outro agrupamento. Aqui, nesse caso, eu vou ter. Vamos fazer aqui cada um dos termos separadamente. Primeiro vamos olhar para esse termo aqui. Esse termo, nós podemos ver que o D está variando aqui, então o D não vai aparecer. De mesma forma que o B também vai estar variando. Então o termo será A complemento, C complemento. Agora, se nós fizermos análise deste agrupamento aqui, o meu A e B, eles são constantes para todos os termos deste agrupamento. Então, vai gerar o meu termo A complemento, B complemento. Mas este agrupamento aqui, que é o agrupamento mais externo, o meu A é o mesmo para os dois. Então, já vai aparecer o meu A complemento lá, já que o A é igual a 0. Agora, o meu D varia. Nessa parte aqui, ó, ele é 0. Na verdade, o meu C varia. Nessa parte aqui, ele é 0 e na última coluna ele é 1. Então, o meu D aqui é constante e ele é igual a 0, que gera o meu termo D complemento. A partir dessa expressão, então, nós chegamos a esse outro circuito. Perceba que ele é muito semelhante ao circuito que nós tínhamos anteriormente, já que aparecia aqui junto com o A e o D, um C multiplicando, certo? Esse C aqui, ó, ele não aparece mais nessa nossa outra expressão equivalente, com aquele outro tipo de agrupamento. Chegamos, então, nesse circuito aqui, que é o circuito mais simples, né, possível a partir daquele agrupamento. Agora, então, nós devemos fazer o seguinte. Temos esse circuito simplificado, mostrei a simplificação ali de duas formas, uma simplificação maior que a outra. É importante que você faça a montagem desses dois circuitos que eu mostrei para você, certo? Faça a montagem dos dois circuitos, você vai perceber que esses circuitos vão ter a mesma resposta. Montagem, quando eu digo, no nosso simulador. Vou montar com você aqui somente o circuito mais simplificado. Depois dessa montagem com o circuito mais simplificado, vou fazer o comparativo com o circuito com aquela outra ligação lá do C, você vai ver que a resposta vai ser igual. Então, acompanhe comigo no computador, onde eu vou montar esse circuito rapidamente. Como nós não vamos mais utilizar esse circuito aqui da nossa montagem anterior, eu vou selecionar ele aqui, vou arrastar ele para cá, para liberar espaço para a gente fazer a montagem deste circuito agora. Nesse caso, eu tenho 3 termos que devem ser somados e tenho ainda 4 variáveis. Então, de forma semelhante àquela que eu fiz, vou colocar aqui em cima os nossos 4 termos. Para agilizar ainda, deixa eu ver se consigo copiar aqui esse bloco. Ctrl+C,
Ctrl V, consigo sim. Veja só, posso utilizar esse mesmo artifício aí. Copiei então aqui os nossos 4 sinais, A, B, C e D. Você pode utilizar o texto aqui, ó, o botão de texto para adicionar aqui a descrição para cada um deles. Então, vamos colocar as nossas 3 portas AND agora, que serão necessárias para essa nossa montagem. Então, vou pegar aqui a porta AND. Elas devem ter somente 2 entradas inicialmente. Depois eu vou fazer aquela outra montagem com 3 para você perceber a diferença. Preciso de 3 portas AND, seguida de uma porta OR. Essa porta OR deve possuir 3 entradas, não 5. Então, vamos colocar aqui 3 entradas. A saída, eu preciso de um pino aqui de saída para verificar qual é o estado aqui da minha saída. Já vou ligar aqui as portas AND, já que a ligação é menor. O sinal aqui está em vermelho porque é um sinal indefinido, né? Já que as entradas aqui das portas lógicas não estão ligadas. Minha primeira porta lógica, que sinal eu coloco? A complemento, B complemento. Então, vou puxar o B complemento aqui e o A complemento daqui. Perfeito. Próxima porta lógica é A complemento, C complemento, que vem daqui. Beleza, agora próximo, A complemento, D. A complemento e o meu D complemento. Fiz então a ligação do nosso circuito, o circuito mais simplificado, com aquele agrupamento lá de 4 uns, daquele termo 1 que fica sobrando. Vamos agora colocar essa mesma a combinação que eu tenho aqui, ó, no outro circuito que eu montei. Então, coloco 1, 1 e 1, a minha saída é igual a 0. Se eu coloco 0, 1, 1, 0, a minha saída é nível lógico alto, ou seja, o meu circuito está funcionando. Se eu quisesse montar aquele circuito que eu falei para você, não é um circuito, ele não está errado, a funcionalidade vai ser a mesma, só que ele não será o mais simples possível. Ele vai ter aquele C ligado aqui, né, o C vindo diretamente ligado nessa última porta lógica. Vamos então fazer essa alteração aqui do circuito só para você perceber. Sugiro que você monte os 2 circuitos, né? Você pode simplesmente fazer o seguinte, eu montei um circuito, venho aqui, Ctrl C, Ctrl V, tenho o meu outro circuito aqui já montado aqui embaixo. Agora, a partir desse outro circuito, vou fazer o ajuste aqui dessa última porta lógica. Vamos colocar aqui, então, 3 entradas e essa outra entrada vai ligada diretamente aqui no sinal de C. O objetivo é que a resposta dos 2 circuitos seja a mesma, ou seja, seja igual. Vamos colocar, então, o mesmo estado ali para as entradas. Perceba, a saída ela é a mesma. Se eu coloco aqui 0 e aqui 0, a minha saída foi para nível lógico alto. Vou colocar todas em 1, por exemplo. O meu sinal deve ser 0 nos 2 circuitos. Veja, os circuitos estão funcionando da mesma forma, certo? Esse circuito de baixo seria com aquele agrupamento com apenas 2 uns, e esse de cima é para o agrupamento com 4 uns. É importante que nesse momento você perceba que a funcionalidade do circuito ela é a mesma, mesmo você não fazendo uma simplificação ótima, né? A simplificação mais otimizada possível a partir do diagrama de Carnot. Justamente mostrei essas 2 possibilidades para você, para que você consiga perceber que um agrupamento, desde que você faça o agrupamento de todos os uns, gere os termos da forma correta, o seu agrupamento ainda ele é válido, ou seja, ele vai ser funcional. Porém, caso você se depare com alguma questão para gerar o agrupamento de um mapa de Carnot mais otimizado possível, mais simplificado possível, você deve ficar atento em sempre realizar o agrupamento com a menor quantidade de termos possíveis e com os termos mais enxutos, ou seja, fazer o agrupamento da maior quantidade de uns que seja possível no circuito. Perfeito. Fizemos agora nossa parte de simulação. Agora nós vamos fazer a montagem em protoboard desse nosso circuito. Vamos estar utilizando o circuito mais simplificado que nós utilizamos, né? Com aqueles 3 termos, com apenas 3 produtos, com apenas 2 termos cada um desses produtos. Essa expressão, então, gerou aquele circuito mais simplificado, sem a ligação ali do C na última porta lógica, na última porta AND do nosso circuito, e é esse circuito que nós estaremos montando na nossa protoboard. É importante que você faça a montagem, verifique todos os estados de entrada, para então validar o funcionamento desse circuito na prática.
Vamos então primeiro aqui no quadro para eu mostrar para você o circuito que nós vamos estar montando e também as portas lógicas que nós estaremos utilizando. Então, esse circuito é o circuito que nós estaremos montando agora na protoboard. Eu tenho aqui o circuito integrado 7432, que é um circuito de portas OR. Nós vamos utilizar então somente uma porta lógica desse circuito, que vai ser essa porta lógica aqui. Além disso, nós temos o 7408, já utilizamos ele na nossa aula anterior. Nós vamos utilizar 3 portas AND que ele possui para essas portas daqui. E nós vamos precisar de 4 portas inversoras, 4 portas NOT, para inverter os nossos 4 sinais de entrada A, B, C e D. Dessa forma, então, nós já sabemos qual circuito nós devemos montar. Agora, convido você a acompanhar comigo aqui na câmera de documentos a montagem desse circuito. Agora, nós vamos estar trabalhando com 3 circuitos integrados. Veja, então, tenho aqui os meus 3 circuitos integrados que eu vou estar utilizando para essa montagem. Vou colocar eles aqui na ponta. Já vou posicionar então os 3, vou colocar os 3 circuitos integrados aqui lado a lado. Lembrando que depois eu vou ter que adicionar ainda o meu LED. Então é importante que você saiba identificar a polaridade correta do LED. Vou colocar um pouquinho mais para cá esse aqui do meio, para ficar com um espaço melhor entre eles. Perfeito. Então, a partir desse esquema aqui, nós vamos estar fazendo as ligações necessárias para esse circuito. Recomendo que você faça a montagem iniciando pelos pinos de alimentação. Então, todo o pino 14 dos circuitos integrados, ou seja, esse primeiro pino aqui, ó, se você observar, nós temos o chanfrado nos circuitos integrados, eu coloquei todos eles apontando aqui, ó, para cima, aí na sua visualização. Então, estão todos colocados como chanfrados aqui, ó, nesse sentido. Então, eu tenho o pino 1 aqui nessa posição, mais acima, e aqui mais abaixo desse lado é o pino 7. Do outro lado, nesse ponto, é o pino 8 e vindo aqui novamente para cima eu tenho o pino 14. O pino 14 é sempre a alimentação positiva, é o VCC do circuito. E o pino 7 é o GND. Vou fazer as ligações primeiro, depois eu vou fazer as alimentações do circuito, mas recomendo que você faça primeiro a alimentação. Como eu vou colocar vários fios aqui, vai ficar poluída, né? Para não ficar muito poluída a montagem, eu vou fazer primeiro as ligações necessárias. Tenho que puxar os fios que serão os meus sinais de entrada. Ou seja, o sinal A, B, C e D. A nossa porta NOT, ela possui entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, e de forma semelhante aqui também desse outro lado, entrada e saída e assim sucessivamente. Então eu tenho uma entrada aqui, esse aqui vai ser meu sinal A. Do lado dele, pegar um jumper de uma cor diferente. Esse outro jumper aqui que eu vou colocar em verde agora, pulando ali uma casinha, né, uma perna, na nossa segunda perna, entrada B. Um outro jumper, entrada C. Agora a entrada D não tem mais portas lógicas desse lado, tem que usar o outro lado lá, o lado de cima desse meu circuito integrado. Vou pegar uma cor aqui amarela agora, colocar então aqui o primeiro pino, lembrando aqui, né, que seria o pino 14, o pino 14 é o meu pino de alimentação. Então, o pino seguinte é a entrada de uma porta NOT. Perfeito. Então, eu tenho a entrada A, B, verde, C, azul, D, o amarelo aqui. Agora vamos então efetivamente fazer a ligação dos circuitos. Eu tenho então a entrada e no lado das entradas estão sempre as saídas das portas NOT. Tenho que então fazer a ligação nas portas AND. Vamos olhar aqui no quadro rapidinho só para me explicar o que eu já liguei. Então, ó, indiquei quais são essas entradas aqui, A, B, C e D. Do lado das entradas, no nosso circuito integrado, né, eu estou utilizando essa entrada aqui, essa entrada e essa outra entrada aqui do pino 13. Nós temos então saídas aqui no pino 2, 4, 6 e 12. Então aqui vai ser o A complemento, B complemento, C complemento e o D complemento, que são essas linhas aqui. Agora então, vou precisar de 3 portas AND para fazer essas ligações. Vou trabalhar então com 1, 2, 3 portas AND. Nessa primeira porta AND aqui, vou estar ligando
vai ser equivalente a essa meu primeiro sinal de minha primeira porta aqui do desenho. Essa segunda, a segunda, e essa aqui, por fim, a terceira. Então, vou fazer a ligação aqui, ó, dessa porta end agora. Ela vai receber A complemento e B complemento. Depois eu vou fazer a seguinte e assim sucessivamente. Voltando aqui então na câmera de documentos, nossa primeira porta end, ela possui aqui, ó, 2 entradas seguidas de uma saída. E eu preciso aqui de A complemento e de B complemento. Então, A complemento eu puxo dali, fiz a ligação do A complemento e tenho que fazer a ligação do B complemento. Então, o B é o meu fio aqui verde, ao lado dele, puxo um fio, coloco aqui do lado. Então, eu tenho ali, ó, os 2 pinos, são as 2 entradas da minha porta end. A saída dessa porta end já vai aqui na entrada de uma porta OR, mas ainda não vou ligar ela. Vamos fazer a ligação da segunda porta end. A segunda porta end possui como entrada A complemento e C complemento. Então, vou puxar novamente lá do A um outro fio. Então, vindo aqui novamente do meu A complemento, lá no mesmo ponto onde eu já inseri o jumper da outra vez, vou puxar aqui, né? Vou pular aqui um pino, né? Que esse pino aqui vai ser o pino de entrada do meu... Esse pino aqui, ó, é o pino de saída da minha primeira porta NOT. Então, eu vou estar utilizando, né, o seguinte, que é uma outra entrada de outra porta end, desculpe, né? Então, este pino é o pino de saída da primeira porta end, onde tem essas 2 entradas aqui, A complemento e B complemento. Pino seguinte, então, pulando um ali, é a entrada A complemento, seguido de uma ligação também relativa ao C complemento. Então, aqui nos fios, ó, eu tenho A, B e C. Do lado do C, eu pego o meu C complemento, fiz a ligação. Então, no pino seguinte, eu tenho a saída da outra porta end. Minha terceira porta end que eu estarei montando aqui, que eu estarei ligando para resolver esse meu circuito. Ela tem como entrada, novamente, A complemento e D complemento. Então, o meu A complemento, vou puxar do mesmo ponto aqui para ficar mais claro. Poderia puxar dos outros pontos ali? Sim, poderia, mas vou puxar do meu ponto original ali. A complemento, entrada da minha porta lógica, perceba, aqui, ó, o primeiro pino, eu vou ligar a alimentação ainda, aqui vai ser VCC. Então, seguinte é a entrada de uma porta lógica. Além do A complemento, tenho o D complemento. Então, vou fazer a ligação aqui do meu D complemento, que vem aqui de cima. Então, meu sinal D vem por meio desse fio e vou ligar esse D na porta seguinte. Então, eu tenho 3 portas end, tenho que ligar nas portas OR. Porém, aqui tem uma problemática. No meu circuito integrado, eu consigo somente portas lógicas, eu encontro lá portas lógicas OR, somente com 2 entradas, mas eu preciso de uma porta OR com 3 entradas. Assim, eu vou fazer uma associação, coloco uma porta OR nessas 2 entradas e a saída dessa porta OR eu ligo junto com essa terceira entrada. Isso, se nós desenharmos, fica o seguinte, vamos aqui no quadro que eu desenhei para você compreender. Então, vamos fazer o seguinte, colocar aqui, ó, nós temos 3 sinais e eu tenho que somar esses 3 sinais, porém eu só tenho portas OR com 2 entradas. Eu vou fazer o seguinte, em uma porta OR, vou entrar com 2 sinais, a saída dessa porta OR vai ser a entrada de uma outra porta OR. Perfeito? Então, eu vou fazer exatamente essa ligação aqui para resolver, que é equivalente a uma porta OR com 3 entradas, ok? Então, essa montagem aqui, ela é equivalente a essa montagem aqui com 3 portas OR. Dessa forma, nós vamos estar resolvendo essa parte aqui do circuito. Voltando então aqui na câmera de documentos, vamos fazer essa ligação. Vou utilizar as 2 portas OR aqui, ó, dessa parte do meu circuito. Então, vou pegar a saída da end aqui de baixo, colocar na entrada da minha primeira porta OR. A segunda porta end também vai ser a entrada dessa primeira porta OR. Agora, a saída dessa porta OR, eu já vou ligar na porta OR seguinte aqui do meu circuito integrado. Então, vou colocar um jumper aqui, ó, para ligar um ponto ao lado do outro. Perfeito? Nesse meu ponto seguinte, eu tenho que colocar a minha outra porta lógica. O meu outro sinal vindo da porta end.
que está aqui em cima, nessa porta end desse outro lado. Então, vou colocar aqui um jumper saindo desta porta end, entrando aqui na minha porta OR, que possui apenas 2 entradas. Assim, a saída dessa porta OR é a saída do meu circuito. Vou então colocar um resistor, já que eu vou estar utilizando um LED para visualizar o resultado aqui do meu circuito. Então, eu tenho aqui um LED, né? É importante sempre identificar qual é o cátodo e qual é o ânodo, né, desse LED. Aqui, então, ó, é o cátodo do LED, né, desse lado aqui. Vou ligar ele aqui na minha protoboard. Lembrando que eu vou utilizar essa linha aqui como VCC e a linha de baixo como GND. O que falta no meu circuito? Alimentar os circuitos integrados, que eu ainda não fiz. São 3 circuitos integrados, eu tenho que ligar todos o VCC e o GND. VCC é o pino 14, então vou ligar aqui, ó. Primeiro circuito integrado, estou alimentando ele. Esse fio aqui que está solto é o meu fio da entrada D, certo? Tenho que alimentar o próximo, também com o VCC. Tenho que ligar os GNDs depois. Perceba que eu estou fazendo a ligação aqui da alimentação depois, porque a nossa montagem, conforme eu vou colocando os fios, colocando os jumpers aqui, ela vai ficando bastante poluída. Então, não esqueça de fazer as alimentações. Ligue o VCC e também ligue o GND dessas nossas circuitos integrados. O GND é o pino 7 de todos eles. Então, ó, fazendo assim, a gente consegue visualizar melhor. Pino 7 é esse pino aqui, ó. Liguei aqui. Vou ligar o pino de baixo. Quer dizer, o segundo, né, esse circuito integrado. Coloquei também o GND ligado ali. E o nosso primeiro circuito integrado também já está ligado. Agora nós temos só que deixar bem aqui identificado qual é o A, o B e o C. Então eu tenho aqui A neste fio. Esse aqui é o A. Esse aqui é o sinal B. Esse aqui é o sinal C. E esse aqui é o sinal D. Recomendo então que você faça o seguinte. Ligue o nosso circuito com todas as entradas já em 0. Então, coloque todas as entradas em terra. Faça, então, o ajuste desse circuito, né, o ajuste da nossa fonte e faça a alimentação. Depois, você vai mudando a posição dos bits ali de entrada. Troca de 0 para 1 e assim você vai testando o funcionamento do circuito. Antes de nós vermos o funcionamento desse circuito, vamos voltar aqui no quadro só para mim te atentar a um detalhe que é bastante importante. O que eu fiz agora, então, foi o seguinte, realizar essa montagem aqui na protoboard. Fiz a ligação do VCC e dos GNDs aqui para todos os meus circuitos integrados e eu preciso colocar uma alimentação específica aqui. Esse detalhe é bem importante, eu preciso colocar todos eles em 5 volts. Para isso, então, eu trago aqui na nossa bancada. Então, se nós visualizarmos a nossa bancada, eu tenho aqui a minha fonte, que ela já está aqui ajustada em 5 volts. Veja só, da forma semelhante que eu fiz na nossa aula anterior, tenho aqui a nossa fonte de tensão e eu tenho o meu circuito aqui, que acabei de montar com você, com o meu LED que está aparecendo aqui, ó. Então, tenho que fazer a ligação aqui da fonte no meu circuito. Bastante atenção, na ligação, nós sempre deixamos, né, se nós olharmos aqui, ó, de frente, no caso aqui em cima é o meu VCC e embaixo vai ser o GND da nossa montagem. Então, eu vou pegar as minhas garras aqui de jacaré e vou fazer a ligação na minha protoboard. Então, aqui é o GND na minha ligação e aqui é o 5 volts, certo? Então, dessa forma, se você observar aqui, ó, o meu LED já está aceso, porque o meu circuito ele já está em funcionamento. Apenas atenção aqui, que eu tenho uma limitação de corrente. Perfeito. O que aconteceu aqui na minha fonte? Eu estava com uma corrente muito baixa, certo? Estava praticamente em 0 aqui, ó. Então, estava funcionando como fonte de corrente. Ou seja, eu tinha girado aqui, ó, um valor não suficiente. Eu estava limitando aqui a minha tensão em 3.3 volts. Sempre deixo aqui em 5, né? O ajuste de corrente. Então, o ajuste de corrente mínimo para que eu tenha a minha tensão de saída correta. Perfeito. Fonte
está ajustada, né? Não gire todo esse botão aqui. Se você gira ele muito, você vai ter uma corrente muito alta. Se você der um curto-circuito aqui na montagem, vai acontecer um problema, né? Você pode vir a queimar os circuitos integrados facilmente, caso você não faça essa limitação aqui. Então, gire somente o mínimo aqui necessário para que a tensão apareça aqui sem problemas, né? Não haja uma limitação de corrente. Se acontecer o mesmo com você girar muito o botão de corrente, pode ser que você tenha algum problema no seu circuito. Então, verifique para que não haja queima dos componentes. Agora, voltando aqui na visualização da nossa câmera de documentos, você vai olhar o meu circuito aqui por cima. Deixa eu virar para o outro lado. Então, esse aqui é o circuito e eu tenho o nosso LED, que você consegue visualizar ele aqui embaixo. As minhas entradas, elas estão todas aqui embaixo, ó. Não sei se você consegue visualizar. Eu tenho A, B, C e D. Esse pino aqui, ó, que eu vou tirar agora, é o A. Eu vou pegar ele e vou colocar ele aqui em cima. Ou seja, eu vou ligar em nível lógico alto. Então, coloquei o A em nível lógico alto. Então, estou aplicando 1, 0, 0, 0. Minha saída é igual a 0. Vou colocar, então, agora 1, 1, 0, 0. Então, vou pegar um outro fio aqui, que é o B, e colocar aqui em nível lógico alto. A saída deve, então, se manter em 0. Eu quero que minha saída seja igual a 1. Agora, eu tenho que colocar uma combinação para isso. Para que a saída seja 1, eu tenho que colocar ao menos 6, né, em binário. Então, 6 seria equivalente a 0. Vamos colocar aqui para baixo, de novo. 0, 1, 1, 0. Está em nível lógico alto. Se eu passo para o próximo nível, ou seja, eu coloco o meu D igual a 1, é para mim ir para nível baixo a minha saída. Que foi exatamente o que aconteceu aqui quando você observa o LED. Uma atenção que você deve ter é essa montagem. Perceba que estou utilizando muitos fios. Veja como isso aqui ficou, né, um emaranhado de fios aqui. Bastante atenção na montagem, porque caso você precise verificar aqui, vai ser bastante difícil, certo? Então, bastante atenção na montagem. A montagem ela vai acabar ficando bastante poluída, principalmente se você estiver utilizando esses jumpers aqui, ó. Vou colocar aqui um pouco de lado. Então, eu estou utilizando esses jumpers aqui, ó, que eles já são prontos, né? Eles já têm aqui as pontas, né? E eles têm um comprimento já pré-definido. Eu não consigo diminuir o comprimento deles. Tem alguns modelos que são menores, como esse. Tem alguns modelos que são maiores, como esse outro aqui. Então, se você utiliza, vou ligar 2 pontos da protoboard, utilizando esse fio grande, a montagem ela vai ficar poluída dessa forma que está aqui. Porém, ela está funcional. Dessa forma, bastante atenção quando você for realizar a montagem, em especial se você estiver utilizando esses jumpers que já são prontos, que eu estou utilizando aqui. Caso você não tenha disponibilidade desses jumpers, lembrando que você pode estar utilizando um cabo de rede, desencapar o cabo de rede ou então algum outro tipo de fio para fazer as ligações. Dessa forma, caso você esteja, a partir de um fio, gerando ali os jumpers, as ligações, você pode fazer com que eles sejam mais curtos, ou seja, sejam do tamanho somente o suficiente para fazer as ligações. Dessa forma, você consegue uma montagem com uma menor quantidade de fios ali, atrapalhando e gerando ruído para a montagem. Aqui que nós estamos trabalhando com sinais digitais, ou seja, nível lógico alto e nível lógico baixo, 5 volts ou 0 volts, a interferência do ruído não é grande, já, como eu disse, estamos trabalhando com sinais digitais. Agora, se nós fazemos uma montagem semelhante a essa, com fios bastante altos ali na ligação, esses fios funcionam como antenas. E se nós estamos trabalhando com um circuito analógico, provavelmente você vai ter algum problema de ruído nesse circuito devido a esses fios. Então, é importante que sempre seja feita uma montagem com uma menor quantidade de fios excedentes possível. Assim, chegamos já ao final da nossa segunda aula prática de sistemas digitais. No nosso primeiro momento, trabalhamos com o nosso software de simulação, com o LogiSim, montamos ali alguns circuitos e é importante que você também faça a simulação de todos os circuitos que eu fiz aqui. No segundo momento, fizemos a montagem em protoboard do circuito e fizemos os testes de funcionamento. O teste de funcionamento da protoboard deve obter os mesmos resultados que os obtidos nos testes, ou seja, na simulação.
Na simulação, nós montamos ali 3 tipos de circuitos com uma grande quantidade de portas lógicas que deve ter o mesmo funcionamento que a montagem da protoboard. Assim, sucesso na montagem, sucesso nas simulações, tenha um bom manejamento aí do tempo para que haja tempo de você realizar tanto a simulação quanto a montagem na protoboard. Assim, sucesso aí novamente na montagem e nós encerramos por aqui. Até a nossa próxima aula. Falar de novo porque o microfone estava no mudo. Pessoal, voltei. Consegui passar o vídeo. Finalmente, sucesso. Então, o que eu queria repassar com vocês é só a questão da simulação das escolhas dos circuitos, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha lousa. Legal essa aula, hein? Então, é o seguinte. Ó, tô compartilhando minha luzinha aqui. Ops. Se a gente pensar, voltar lá na etapa do ciclo de diagrama de Carnot, eu não tô conseguindo fazer isso. A gente tinha isso aqui, né? Tinha um diagrama. Eu tô tentando improvisar o diagrama rápido aqui, mas não tá tão rápido assim. Ó, que diagrama horroroso. O importante é funcionar. Opa, desculpa. Tô gravando, né? Então, aí o diagrama é assim, né? Aqui em cima é CD, lá embaixo é AB, é isso que ele estava usando? Acho que é. Aí os resultados deram 1, 1, 1. Para a montagem do circuito, esse era o passo inicial para intermediário, né? 1, 1, 0, 1, o resto era zeros. Escrever com mouse é muito ruim, muito ruim. Ó, é isso aí. Então, aí vocês testaram com ele, né? As maiores sequências, né? Que seriam os vários agrupamentos. Desculpa, era esse, né? O que mais? Era esse grandão aqui. Tururu. Tinha esse aqui que seguia para o outro lado, né? Aí vocês montaram lá o circuito, legal, ótimo, maravilha. Aí eu só queria mostrar, aproveitar do software, que eu gostei bastante dele, mostrar circuitos equivalentes e que o diagrama de Carnot, ele mostra caminhos, né? Quando você faz agrupamentos maiores, ele mostra os caminhos para diagramas mais simplificados, né? Mas você pode escolher outros equivalentes que vão dar o mesmo. Quer ver? Ó, vou tentar montar esse aqui, tá? Tá vendo? Eu não agrupei o quadro aqui, né? O quarteto aqui, a quadra. Mas dá no mesmo. Lógico,
Quanto mais simples o sistema, quanto maior os agrupamentos que foram aqueles utilizados lá, o circuito ser mais simples, é melhor, tá? É otimizado. Mas saibam que não estará errado se você fizer isso aqui, ó. Por exemplo, essa linha toda aqui, que eu circulei, fica o quê? Ah, aqui, né? Aqui seria 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. E aqui mesma coisa, 0, 0. É isso, né? Então, circulando essa mais externa aqui, pensando diferente, né? Ficaria, aqui seria AB, né, 0, 0, ou seja, AB barrados, A barra, B barra, para tudo, qualquer condição. Depois, por exemplo, esse aqui de baixo, né? Esse aqui de baixo é sempre A0B. Ou seja, esse aqui é sempre A barra, né? B e lá em cima o D varia, mas o C é 0, 0. Então é C, como é 0, né? Barra. E, deixa eu ver, esse daqui, né, que eu circulei, seria o quê? Seria o CD. CD sempre 1, 0. Ou seja, 1, 0, né? E o A, aqui o B varia, mas o A é sempre 0, ou seja, a barra. Olha lá. AB, A barra, B barra, mais A barra, B, C barra, mais A, C, D barra. Então, lembrem do circuito que vocês viram no vídeo, que ele é mais simples do que isso aqui, mas o resultado tem que dar o mesmo, tá? Esse aqui, eu fui lá no meu... no LogSim. LogSim, e daí? Ó, eu tenho que fazer. Eu não sei se eu escrevo outra expressão. Vou escrever outra expressão. A outra é a seguinte, a outra que eu vi aqui, possibilidade, né? Deixa eu ver. Seria essa quadra também, de novo. Outras possibilidades, tem várias, né? Não tão simples quanto a apresentada no vídeo, lembro disso para vocês e tentem sempre usar mais simples. Mas eu quero mostrar aqui as equivalências. Então, podia ser essa quadra, podia ser esse aqui e, sei lá, exagerar, um sozinho. Tem problema? Não fica tão simples, mas dá. Por exemplo, essa quadra aqui seria o quê? Você vê que o A, esse aqui é o A, 0, né? Constante, A barra, o B muda. C é sempre 0, tá C barra. A barra, C barra, né? E o B muda aqui. Mais, vou para a próxima, beleza? Isso? Essa linha toda aqui é o quê? Essa linha toda do CD muda tudo, então não interessa, mas o A e B é sempre barrado, né? 0, 0, né? Olha lá. AB barra e... Aí eu exagerei, que eu coloquei sozinho, é ruim, né? Sozinho ele exige muitas portas aqui. Mas funciona. Esse sozinho aqui é o quê? Seria sempre CD. Fica assim, né? AB. CD. O CD é sempre 1, 0, ou seja, sempre 1, 0. E o AB é sempre 0, 1, ou seja, sempre 0, 1. A barra B, CD. Então, é isso, tá? Tendo essas duas possíveis configurações extras, e isso. Olhem para elas e tentem passar no seu simulador, no seu LogSim, que é isso que eu vou fazer, tá? Então, dê um pause aí, tentem esquematizar no LogSim e eu já apresento o que eu fiz nele. Parar de compartilhar. Compartilhar. Cadê o LogSim? LogSim, olha lá.
Ó, funcionou, hein? Então, o que eu fiz, né? Eu gosto da ideia de você trabalhar com... testar, na verdade, né? Circuitos equivalentes. E aí eu fico fazendo para isso, eu fico fazendo gambiarras aqui para os inputs, para os pinos A, B, C, D. Puxo para os dois para que na hora que eu mudar para um circuito, esse aqui é independente desse de baixo, tá? Mas quando eu mudar para um, já muda para outro. E eu montei aqueles dois que eu desenhei lá. Esse aqui de cima, esse aqui de cima é o que eu fiz em segundo lugar, ó. Esse aqui é o A barra C barra. Olha aqui, eu usei o A, B, C, D limpos, né? Sem a inversora aqui. Fiz a barra na chavinha, ó, no bloco lógico, tá vendo? Isso aqui vocês fazem, acho que vocês já sabem, né? Mas vocês fazem, por exemplo, assim. Tem um bloco, você quer, quantas portas? Quero 3 portas, sei lá. Mas você vê aqui, ó, negar 1, sim, olha lá. Negar 2, sim. Se quiser as 3, sim. Tá? Bem legal, né? Então, eu fiz a de baixo, aquele primeiro sisteminha que eu montei, que é o A barra, B barra, A barra, B, C barra, e o terceiro é A barra, C, D barra. Então, vejam que eles são um pouquinho, né, mais complexos que os da videoaula. Principalmente esse aqui, nesse aqui é enjoado, porque você precisa de 4 entradas, tá vendo? Ó? Então, evitem isso, né? Quanto menos entradas, mais limpo, mais fácil o sistema. É o que vai acontecer, é o que o Giancarlo estava chamando a atenção para a questão dos jumpers, né? Para você fazer as ligações, você precisa de fios, né? Condutores, os jumpers. E se os comerciais, eles são um pouquinho maiores, né? Os comerciais não, os que você compra em kits, por exemplo, sem se preocupar muito, são um pouquinho maiores e eles ficam muito grandes na sua placa. Se você puder escolher menores, é melhor. Olha lá, olha a situação. Olha os jumpers aqui. Tem de tamanhos diferentes, tá vendo? Ó, esse aqui é menorzinho, ó. Esse aqui polui menos visualmente na hora de você acertar as casinhas lá. Acho que é... Ó, esse é menor ainda. Ó, que legal isso aqui. Oh. Na hora de ligar, fazer o seu circuito na protoboard, é bem melhor você fazer ligações com deste do que com um monstro desse aqui, né? Deixa eu ver. Tá? E assim, isso é importante, não é só questão de estética, né? Circuito mais simples, você analisa possíveis erros de forma mais rápida. Beleza? Então, o que eu tenho que falar aqui? Então. Montei os dois equivalentes. Vejam se deu os mesmos resultados lá que está no vídeo. E aqui eu já consigo testar esses outros dois que eu montei, extras. E eu vou aqui, ó, tá vendo a mãozinha, né, para mudar os inputs. Mudo o A, B, C e D, as 4 entradas, mudo para tudo. O interessante é, aliás, o que eu espero é que a saída do circuito 1 seja equivalente à do 2. Ó. Então, deixa eu ver. Todo mundo 0. Olha lá, saída 1, 1. Legal, equivalente. A última ali, ó. Mudei a D para 1, equivalente a C. Os dois iguais. Ó, mudei a B, ficou 0, 1, 1. Então ele ficou 0, 0, mudou a chave, né? Funciona, tá vendo? Olha que beleza.
deixa eu ver, a B. Essa aqui também é 1, 0. 0 os dois. Ai, que belezinha, ó, funciona. Entenderam? Pessoal, copiem, repliquem, treinem bastante. Tem uma coisa estranha aqui. O que é esse? Anomalia, tá vendo? Agora que eu vi. Ixi. Não sei o que estava sobrando. Olha que facinho, ele é muito intuitivo, né? E agora? Esse aqui, quem quer que eu desliguei aqui? Esse é o D barra. Né? D barra. Ele vem daqui a D, ligou ali direitinho, ó. Aqui ele barrou, funcionou. E aí continua, ó. 0, 0. Então é 0, 0, 1. 1, 1, 1, 0. 1, 0, 0. Ó, funciona, né? 1, 0, 1. 111, legal. Viram? Beleza? Pessoal, eu apanhei pra caramba pra projetar o vídeo pra vocês. Cansei aqui. Mas eu acho que era isso que eu precisava mostrar. Tá? Circuitos equivalentes. Tentem sempre simplificar. E, de novo, tentem montar os seus projetinhos, hein? Comprem lá os seus kits com as CIs adequadas. Não façam como eu, que eu não tenho a CI certa. E repliquem os experimentos, tá bom? Pessoal, aproveitem, deixa eu ver, parar de compartilhar. Parou. Pessoal, aproveitem essa nossa época de aula web, né, via web, usem dos prós dela e revejam os vídeos, tá? Esse aqui é o Netflix da sua faculdade, ó que legal, hein? Aproveitem, usem do seu tempo aí para otimizem sempre o seu tempo, né? Conhecimento é sempre agregado e vocês vão usar, principalmente vocês, né, de engenharia computacional, vão usar bastante disso aqui. E quanto melhor for a qualidade do seu ensino, ou seja, quanto mais vocês repassarem isso, né, melhor a fixação, treinem e não deixem dúvidas. Dúvida faz parte do processo de aprendizagem, é para isso que eu estou aqui, é para tirar a dúvida. Primeiro você tem, depois você sana a dúvida e memoriza, é assim que funciona. Certo? Fico à disposição aí. Um grande abraço e se cuidem, hein? Temos mais 2 aulas. Até mais.